Fala moçada, eu sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante, e hoje venho trazer para vocês mais um assunto importante para a gente dar aquela revisada para os vestibulares. E não se esqueça, para acompanhar esses outros temas, de se inscrever no nosso canal, deixar aqui sua curtida, para a gente sempre poder refletir sobre esse e outros temas. Vamos nessa? Roda a vinheta! Infelizmente, um dos muitos efeitos colaterais dessa pandemia, que já se arrasta por mais de 2 anos, e agora também, esse cenário de guerra na Ucrânia, é, como a gente já tem percebido, o aumento da fome, não só no Brasil, mas em países do mundo todo. E para falar um pouquinho sobre isso, trouxe alguns conceitos que fazem parte dessa discussão de um tema relevante, importantíssimo, afinal de contas, nenhum ser vivo, isso inclui os seres humanos, vive sem alimentação. Para a gente relembrar lá atrás, há cerca de 12 mil anos no passado, a criação da humanidade como civilização está muito relacionada às práticas agrícolas. A transição do período paleolítico para o neolítico é marcada exatamente por esse início do desenvolvimento das técnicas agrícolas que passaram a permitir, ainda que de maneira muito rudimentar ao ser humano, se fixar nos locais onde, geralmente próximo a grandes rios, onde havia planícies férteis, ele podia produzir o seu próprio alimento e ali se estabelecer com comunidades que foram crescendo cada vez mais, dando origem a civilizações antigas, como a gente pode ver no norte da África, ali no Egito, lá na Mesopotâmia, atual Irã, Iraque, região da Pérsia ali também, na Índia, ao redor do rio Tigre, do rio Eufrates na Mesopotâmia, na Índia, ao redor do rio Ganges e do rio Indo, lá na China, ao redor dos rios Azul, Rio Amarelo, e aqui mesmo na América, inclusive na América do Sul, no Brasil, ao redor de tantos rios, muitos ainda com nomes indígenas, onde por milhares de anos os povos originários tiveram os seus aldeamentos e o seu modo de vida bastante favorecido pela pesca, pela agricultura, pela coleta de alimentos. Acontece que a partir desse momento em que o ser humano começa a se estruturar socialmente com base na agricultura, as técnicas século após século, milênio após milênio, vão se transformando e finalmente, já muito mais perto do tempo atual, ali por volta do século XVII, principalmente na Europa, novas técnicas de produção agrícola vão anteceder a Revolução Industrial e esse paradigma da Revolução Industrial, com o avanço de ferramentas e novas formas de produção também no campo, mudam para sempre a maneira como a gente vê a agricultura. Essa agricultura muito voltada para a subsistência, a produção para abastecer o grupo local, passa a ser vista dentro de uma lógica mais mercantil, bastante compatível com o capitalismo industrial, que numa economia que passava a se globalizar, inclusive nessa relação entre metrópole e colônia, vai prever a produção para a exportação, seja do café, da cana-de-açúcar, em especial aqui no Brasil, ou de outros produtos alimentares que hoje a gente chama de commodities. Esses produtos plantados em larguíssima escala, em geral dentro do modelo de produção do agronegócio, ou seja, latifúndios monocultores, que abastecem cadeias globais de consumo, como é o caso da soja, do café, do milho, do trigo, do arroz e de tantos outros produtos, inclusive dentre os quais destaca-se o Brasil como grande produtor e exportador. Todavia, mesmo com a Revolução Verde lá no século XX, 1960, e os avanços dessa agricultura modernizada, mecanizada, com fertilizantes, com agrotóxicos, com sementes geneticamente modificadas, e um aumento considerável da capacidade produtiva de alimentos, a fome parece ser um problema insuperável. Porque se cada vez a gente tem mais técnicas, mais recursos, mais dinheiro para produzir comida, a fome, ao invés de diminuir, aumenta. Pois é, isso nos traz algumas discussões. Por exemplo, a capacidade de segurança alimentar que um país tem ou não. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando da capacidade que um governo possui de garantir, de dar segurança para os cidadãos e cidadãs que ali vivem, de ter comida no seu dia a dia, de se alimentar, para poder ter uma vida não só de trabalho, mas também uma vida digna, não é? Então, seja através de políticas públicas de distribuição de renda, acesso a alimento, ou através da agricultura, a segurança alimentar é um dos pilares mais importantes para um país que deseja alcançar índices mais elevados de desenvolvimento humano,
Afinal de contas, com fome, como é que a população vai falar em liberdade ou em ascensão socioeconômica ou mesmo em qualidade de vida ou felicidade? Ninguém é feliz com fome, ninguém é livre com fome. E a segurança alimentar se relaciona também com a soberania alimentar. Quer dizer, não basta o país garantir acesso ao alimento, ele também precisa pensar em políticas, técnicas, estratégias para que ele tenha controle sobre a produção dos seus próprios alimentos. Vou citar um exemplo. O Brasil é um país continental muito grande, riquíssimo em recursos hídricos, temos grandes rios, terras disponíveis para a agricultura, um clima que favorece bastante a atividade no campo e qualidade técnica para a produção, mais do que suficiente para combater a fome no nosso país. O Brasil, portanto, tem condições técnicas geográficas, tanto de soberania quanto de segurança alimentar. Diferente de um país, por exemplo, como a Arábia Saudita, que por estar numa região desértica, tem condições agrícolas muito difíceis. Então a soberania alimentar num país desértico, num país muito frio, num país muito pequeno, que não tem as condições necessárias para a agricultura ou para a pecuária, é mais difícil. Mas se o país financeiramente garante recursos, por exemplo, exportando petróleo ou tecnologias para comprar alimento, e essa política pública de importação de comida garante que as pessoas não vão passar fome, o país pode sim ter segurança alimentar, apesar de sempre estar ali se arriscando às oscilações do preço do dólar, da inflação dos alimentos, se ele não possuir essa soberania, ou seja, essa capacidade autônoma de produzir e distribuir alimentos. Reforço, o Brasil é um país que tem condição para garantir as duas coisas, tanto a segurança quanto a soberania. Não à toa, estamos entre as maiores potências agrícolas do mundo, juntamente com Estados Unidos e China, mas ainda assim muita gente no Brasil passa fome. A gente saiu do mapa da fome da ONU em 2014. Demorou tudo isso até o Brasil garantir segurança alimentar. E não porque a gente passou a produzir mais alimento, mas porque programas sociais de distribuição de renda passaram a garantir, principalmente para a população mais pobre, acesso aos alimentos produzidos aqui e que muitas vezes eram destinados à exportação ou iam parar no lixo, apodrecendo na prateleira dos supermercados ou no processo de transporte, no processo de colheita, já que a FAO, a Food and Agriculture Organization, o órgão da ONU que cuida da agricultura e da alimentação, estima que no mundo cerca de 1/3 de todo alimento produzido é desperdiçado, vai parar no lixo. Então essas políticas no Brasil de acesso aos alimentos garantiu que a gente saísse do mapa da fome em 2014. Demorou muito para a gente obter esse título. Lamentavelmente, já em 2018, voltamos para esse mapa da fome. Em 2020, oficialmente a ONU reconhece a situação de insegurança alimentar no Brasil e durante a pandemia esse problema piorou gravemente, já que a pobreza e a miséria são fatores que limitam o acesso da população aos alimentos, mesmo que a produção do agronegócio, por exemplo, continue crescendo. Hoje, estima-se que no Brasil, cerca de 116 milhões de pessoas estejam em insegurança alimentar. Ou seja, aquelas famílias que já precisam deixar algum item no supermercado porque não tem mais dinheiro para comprar e calculam ali que podem ter que pular uma refeição 2, 3, 4 vezes durante a semana para garantir o sustento ao longo do mês. E cerca de 20 milhões de pessoas, quase 10% da população brasileira, de fato passam fome. É uma situação de insegurança alimentar grave e que, especialmente entre as crianças, pode causar problemas crônicos, como um desenvolvimento precário das capacidades cognitivas, doenças que vão se desenvolver nos anos seguintes, uma expectativa de vida baixa, inclusive aumentando a letalidade de doenças oportunistas, como o caso do novo coronavírus. É sobre isso, inclusive, que se trata a sindemia, quando a gente soma aspectos biológicos, virais, de agentes patógenos, com vulnerabilidade socioeconômica, fome, pobreza, desnutrição. A gente também tem esse vídeo aqui no canal, não deixa de dar uma olhada. De qualquer maneira, por um lado, o acesso ao alimento está diminuindo, fazendo as pessoas terem mais fome, enquanto a produção aumenta. Ou seja, é fato que o agronegócio continua crescendo no nosso país,
mas grande parte dessa produção vai para o exterior, vai para alimentar pessoas que estão fora do Brasil e que têm um poder aquisitivo suficiente para comprar esses alimentos, que aqui a cada dia estão mais caros. A inflação dos alimentos também é um problema à nossa segurança alimentar. Sem uma alimentação equilibrada, sem uma alimentação saudável, principalmente as pessoas que vivem em favelas, em regiões periféricas, pessoas que não têm muitas vezes em casa uma geladeira para armazenar alimentos frescos, saudáveis, pessoas que vivem em grandes centros urbanos, não tem ali perto, né, um local que produz um alimento orgânico, uma fruta, né, num pomar. São pessoas que acabam tendo que comprar alimentos ultraprocessados, industrializados, o fast food, que é mais barato, cheio de açúcar, cheio de conservante, cheio de óleo, cheio de sódio. E tudo isso traz um problema grave não só na questão da fome, uma alimentação precária, mas também problemas à saúde. Isso pode trazer doenças como hipertensão, diabetes, problemas relacionados, não é, enfim, problemas cardíacos, problemas envolvendo uma série de efeitos colaterais que se manifestam ao longo da vida e que diminuem consideravelmente a qualidade de vida e até a expectativa de vida dessas pessoas que acabam tendo que comprar esses produtos ultraprocessados mais baratos e de valor nutricional muito inferior aos alimentos que são produzidos no nosso país, mas justamente os de melhor qualidade acabam sendo exportados a mercados na Ásia, na Europa e na América do Norte. Em última análise, o direito à vida digna diz respeito também à forma como esse agronegócio, ocupando áreas imensas no campo, produz commodities, como é o caso da soja, do algodão, do café, da cana-de-açúcar, mas não combate a fome e não gera empregos no campo. O modelo da agricultura familiar, em pequenas e médias propriedades, que de fato produz esse alimento que está no nosso prato, o feijão, o tomate, a batata, a mandioca, as verduras, as frutas, não é um modelo trazido pelo agronegócio. É um modelo que perde espaço cada vez mais para o agronegócio e que desemprega, inclusive no campo, empurrando as pessoas para a cidade, agravando esse desemprego estrutural, e a pessoa que sai do campo e vai buscar emprego na cidade, muitas vezes é essa mesma que em situação de vulnerabilidade acaba passando fome. Ou seja, a questão da fome e da alimentação é também uma questão de poder sobre as políticas públicas, sobre a permanência no campo, sobre o domínio das terras, escolhas que o governo geralmente faz sobre orientar uma produção de alimentos mais voltada para o mercado interno, para a geração de emprego, para as pequenas e médias propriedades de agricultura familiar, ou esse negócio globalizado de exportar commodities para outros países, movimentando uma cadeia milionária que envolve sim muitos alimentos, muito desmatamento, a utilização intensiva de agrotóxicos, para mandar esses produtos para outros continentes, enquanto aqui aumenta a fome, apesar da produção de comida, pelo menos na teoria, também aumentar cada vez mais. Não adianta produzir comida sem garantir o acesso à alimentação. Essa alimentação que no Brasil tem condições de ser feita internamente, para que a gente não seja tão vulnerável, tão suscetível ao aumento no preço dos alimentos, quando o dólar, por exemplo, oscila, fortalecendo essa relação de proteção ambiental, geração de emprego digno no campo e o abastecimento dessas cadeias mais locais que movimentam, né, as cooperativas de pequenos produtores, os varejões, esse comércio de produtos mais frescos, de produtos mais orgânicos, mais naturais, que não consegue se espalhar numa escala global, mas que localmente tem um potencial enorme para combater a fome, esse que é um dos problemas mais graves, infelizmente, que o Brasil vem enfrentando. O problema é sério, o problema é grave, a gente tem sentido no bolso a inflação, e a Ucrânia, que é a maior produtora de alimentos da Europa, não à toa chamada de celeiro da Europa, com toda essa situação de crise que vem enfrentando desde fevereiro deste ano, 2022, se esse conflito perdurar por muito mais tempo, é muito provável que o aumento, especialmente dos cereais, inclusive o trigo, traga ainda mais dificuldade de acesso à população, que vai ter que cortar também da sua dieta os derivados da farinha de trigo, se esse preço aumentar muito, como já é esperado se a guerra não acabar o quanto antes. Portanto, um problema grave, que tem uma orientação
política e apesar de todas as evoluções técnicas e de toda a capacidade que a gente tem hoje em dia de combater, serve a propósitos eleitoreiros, de controle, obtenção do lucro. Tudo isso parece vir à frente do combate a esse mal terrível que hoje afeta quase 10% da população brasileira, que é a fome. Portanto, repensar essas questões é também olhar para o nosso futuro, olhar que tipo de geração hoje está sendo criada enfrentando problemas como a fome e quais são as alternativas, quais são as políticas públicas, que tipo de plano de governo a gente precisa para um país como o nosso para aproveitar esse potencial de recursos naturais, geográficos, produzindo emprego, produzindo renda, produzindo tecnologia com soberania e combatendo efetivamente um problema tão grave quanto a fome. Não deixa de ver nosso vídeo sobre sindemia e tendo dúvidas, perguntas, questões, coloca aqui no nosso campo que a gente responde para você. Não deixa de se inscrever, de curtir, ligar o alerta aí para ver quando os novos vídeos saírem e a gente se encontra numa próxima, pessoal. Valeu!